Maravilha, estou de volta aqui com mais um episódio no nosso canal, na verdade, no nosso podcast, Pode Ser Cast. E aí você vai entender um pouco mais agora sobre o seu sono. De repente você está roncando demais, de repente a sua esposa está dando uns cascudos em você, ou de repente até o seu marido está dizendo assim, meu Deus do céu, eu não consegui dormir hoje. Eu vou trazer aqui para você o Anderson Pereira, que ele é especialista nessa área, ele é neuropsicólogo do sono. O neuropsicólogo do sono. E aí vem aquela questão. A psicologia traz várias vertentes. E tem profissionais que trabalham em quase todas, né? Trabalham um pouquinho uma, trabalham um pouquinho outra. Mas quando você encontra um especialista, é totalmente diferente. Sabe aquela coisa quando você vai no ortopedista, tem lá ortopedista geral. Mas tem aquele ortopedista que cuida do dedo miudinho do pé. E você vai em qual? Quando você está com o problema, na verdade, é lá no dedo miudinho do pé, você vai no especialista, né? Então, é exatamente por isso que o Anderson está aqui para compartilhar o seu conhecimento. Anderson, se apresente aí para essa audiência, fala quem você é, que daqui a pouquinho vou fazer aquela pergunta para você. A pergunta é bombástica. Maravilha, Edson. Contente, satisfeito de estar aqui com você, o seu convite aqui. Meu nome é Anderson Pereira. Eu sou neuropsicólogo do sono. Eu oriento pessoas a como dar um basta na insônia sem remédio. Vivemos em um país que tem um alto índice de dependência química de medicamentos para dormir. Dados oficiais, né, sem contar com as subnotificações, trazem em torno de 65 a 70 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno de insônia. Tá com você agora aí. O que fui inventar pra mim, eu não poderia inventar uma coisa mais simples, né? Mas aí agora eu passo a bola, né? Porque essa área eu não entendo, não. Eu só sei que eu quero dormir melhor. Então, Anderson, me conta aí. Aquela pergunta que eu sempre faço, né? Anderson, quem é você? Rapaz, é uma pergunta socrática, né? Uma pergunta até zimudista, né? Quem sou eu? O oráculo de Delfos, né? Quem sou eu? Quem és tu? Enfim, socialmente, né? Quem é o Anderson? O homem por trás dos óculos, né? Não tinha aquela ideia do mundo. Tem um poema assim, que é o homem por trás dos óculos. Então, assim, eu sou o Anderson, sempre um curioso, um investigador, uma pessoa sempre focada em conhecimento, em formação, em buscar o tempo todo se aperfeiçoar, né? E buscar lançar um desafio muito complexo e ele se melhorando para poder atingir aquela meta. Então, um buscador, um ser que se espanta com a realidade e busca o porquê dos porquês. E na busca desses porquês, né? Curiosidade que sempre me moveu desde a infância, eu fui cada vez lançando perguntas, né? Diz que a criança tem aquela ideia, né, do porquê, né? A fase dos porquês. Então eu fui lançando os porquês e aí a gente tem como referência pai e mãe, né? Que vai respondendo os porquês. Só que meus porquês foram chegando no nível de complexidade que nem meus pais, nem minha mãe sabia responder. Os professores vão saber os porquês. Respondiam muitos porquês. Só que a cada porquê respondido, eu criava um novo porquê. Até que chegou uma complexidade que ninguém respondia meus porquês, eu mesmo tive que sair em busca de providenciar as respostas para os meus porquês. Nessa longa jornada, milhares de porquês foram respondidos e tantos outros estão ainda a responder. Não dou mais conta, já vai ficar tudo em branco, não vou responder. E tudo isso, a resposta de algum desses porquês me fez eu ser um neuropsicólogo do sono, né? Então, quem me conhece, assim, pessoalmente, sabe que eu tenho sempre aquela ideia do bom humor, sou bem criativo, é o que me dizem, né? É o feedback, né? Criativo, inovador, sempre aquela ideia de trazer uma situação, eu ver diversos pontos de vista, inspirador, dizem, enfim. Eu acho que é o suficiente para o momento, né? Por enquanto. Não tem que agradecer apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes. Agora eu sou da cidade, né? Então eu vivo no interior. Não tinha uma música assim de bloco, ó. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Sim, verdade. Na época que tinha música boa, né? Hoje em dia. Exatamente. Tem umas coisas aí. E em algum momento da história da humanidade se compôs música. Sim. Hoje em dia, até as mentes, né? As mentes são. Mas vamos lá. Quem é você? Aí você fala assim, o que dizem? Mas o que é que você diz? Está confirmado o que dizem? Mas está confirmado. Eu gosto muito assim de entender que a gente sempre pode um pouco mais. Eu tenho, tenho vários princípios meus, só meus, que eu não conto para ninguém. Mas o meu comportamento reflete esses princípios. A gente sempre pode um pouco mais.
O aqui e agora é só o aqui e agora. Ou seja, a nossa paciência, o nosso humor, a nossa criatividade se exauriu agora aqui. Mas isso é só um momento. Logo, logo a gente recupera a criatividade, a inovação, a vivacidade. E aquilo que parece improvável, impossível ou muito arriscado, logo, logo fica factível. É aquela ideia que o pessoal começa a fazer atividade física, né? O peso é só o peso, aí depois no outro dia, tô todo moído, não quero exercício. Passa uma semana, 2, 3, alguns meses. Quer dizer, o peso não ficou mais leve, foi a desenvoltura, né? O desenvolvimento muscular que fez com que aquele peso tivesse menor impacto. Assim é na musculação, assim é também na cognição, assim é na vida de uma forma geral. Eu sempre considero que o planeta Terra é sempre uma escola. Assim, a gente tá, quando eu atuei durante uma época na parte de educação. E aí tinha um conceito inovador na educação chamado que era série multisseriada. Sabe o que é série multisseriada? Não, me explica quando a gente estudou, a gente tinha assim, primeira alfabetização, primeira série, segunda série, terceira. Cada um em sua série. Sim. Aí agora mudou, que é a primeira série, segundo ano, mas cada um em uma série. A multisseriada é um espaço onde coexiste ali várias séries. Então pode ser primeira série, segunda série, terceira série, ou seja, tem um conceito assim, né? Não estricto senso, mas não é aquela coisa estanque que só a primeira série, pode ter primeira com a segunda, segunda com a terceira, muito seriada. E aí o professor vai ali, bota nas atividades. E é uma outra proposta pedagógica de se educar. Muito seriada que se chama. Então, eu considero que o Planeta Terra é essa série, essa escola muito seriada, que a gente está convivendo com pessoas com diversas percepções. Aquela ideia, o que agrada um, não agrada outro, o que entende uma própria pessoa em si, ao longo ali de um mês, de uma semana, já mudou a opinião, o temperamento. Diz uma coisa, daqui a pouco já entendeu outra. Então, se a gente tiver uma flexibilidade cognitiva de entender que isso é uma característica humana, né? A gente, poxa, então, quem eu sou? Um universo de possibilidades. Até a própria palavra humano, humanos tem essa etiologia, né? Um universo de possibilidades. A gente tem um ambiente. O ambiente pode colocar em você um sentimento feroz em questão de segundo. É verdade. E o ambiente pode trazer você numa calma. Então, quem é o antes? É o calmo ou é o nervoso? Aquela ideia, né? Decifra não te devolve. Não tinha negócio assim da esfinge. Então, ou seja, é um pouco disso. Ou seja, é como um piano. A tecla que apertar vai sair um som diferente. Pode ser harmônico ou desarmônico. Pode ser uma melodia ou um som muito desagradável. Então, respondendo diretamente, quem tu és, né? Diria, lembra de uma música assim? Colombina, né? Quem é você? Adivinha? É de Chico Buarque. Então, quem somos nós? Quem sou eu, né? Um universo de possibilidades em busca de um sentido. Olha que maravilha. Ninguém nunca respondeu dessa forma. Olha só. Poético. Tá pedindo do autor, né? Tá minimamente autora, né? Já tem me prometido aí, Inclusive, você falou no instante improvável, né? É um improvável empreendedor. Exatamente. Um improvável empreendedor. Exatamente. Então, se a gente olhar lá atrás da história, depois eu vou ver sua entrevista lá. Então, um pouco de um universo de possibilidades, a gente está sempre buscando sentidos. Sou muito da filosofia, né? Minha base, minha adolescência, muito da filosofia, mas filosofia densa. Para minha época, era tudo tranquilo, eu achava que todo mundo sabia aquilo. Décadas depois, até hoje, eu vim saber que ninguém sabe nada daquilo. Algumas pessoas sabem, ou seja, eu falo hoje muito dos influencers, né? Os influencers. Sabe quem eram meus influencers? Meus influencers eram Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Aristóteles, Platão, Sócrates, Wittgenstein, Michel Foucault, ou seja, cercado de mais companhia, só mais companhia, Voltaire, Jacques Rousseau, Montesquieu, não podia dar coisa boa. Então, ou seja, quando a gente busca, a gente entender que muitas questões que afligem a gente agora, que já foram respondidas. Quando você está discutindo lei, já tem aqui o espírito das leis, Montesquieu, você já passou por ele? Você está querendo discutir telecomunicações, só que você desconhece, digamos, uma Apple, uma Samsung, uma Sanyo, você está na idade da pedra, já tem empresas consolidadas que já fizeram as maiores invenções que tem, então você não vai reinventar a roda. Então, por que eu estou trazendo isso? Que é aquela ideia de buscar os sentidos. Então, quando a gente entende as coisas, a gente está sempre buscando, assim, respeitar a tradição. Então, quem é o Anderson? Aquele que entende a tradição, quer entender as regras do jogo. Dificilmente eu me oponho a algumas coisas, eu quero entender a regra do jogo. Porque em jurisprudência, quando eu comecei a estudar profundamente jurisprudência, é a ciência do direito, né? Diz assim, toda vez que alguém me diz que você não pode uma coisa, tacitamente ele está dizendo que você pode dezenas de outras coisas. Verdade. Então, assim, quais são as regras do jogo? Ó, é assim, o xadrez, né? O cavalo mexe assim, o bispo mexe assim. Eu quero entender as regras do jogo. Vou perder diversos jogos para entender a regra do jogo e eu vou jogar na regra do jogo e vou ganhar.
Então, aquela ideia, isso faz com que as pessoas que se relacionam comigo entendam como que se descobriu isso. Não, eu entendi a regra do jogo. Quando tudo tá mal, você sabe essa ideia? Eu leio o manual. E como tudo tá bem? Leia também. Então, assim, quais são os princípios? Então, hoje, na sociedade que a gente vive, todo mundo dá influência, né? E só que os princípios estão lá na tradição. Está na tradição filosófica, na tradição do direito, na tradição da sociologia. Então, a gente vive num país que está bem polarizado e confuso. Todo mundo tem uma série interessante chamada Cabeça Quente, eu recomendo, que é o negócio do disparate. Cabeça Quente. Cabeça Quente. Qual é a dinâmica? As pessoas ficam falando coisas sem sentido, que é uma doença na série. E se você ficar escutando aquilo, você fica disparatado. Você começa também a falar coisas sem sentido. É tipo como se fosse a pandemia, né? Que é a Covid, né? Teoricamente. Então, qual é a proteção que tem lá na época? É botar um fone de ouvido. Então, fone de ouvido era com máscara na época. Interessante. Né? Netflix. Eu assisti aquela série, foi uma das melhores séries, porque eu tô assistindo aquilo, só que eu não tô vendo nada daquilo, eu tô fazendo vínculo com outras coisas. Eu tô lá na caverna de Platão, eu tô vendo o ensaio da cegueira, ou seja, é o disparate. Hoje vivemos numa sociedade disparatada, digamos que assim, todo mundo disparate. Na psicanálise traz a ideia do falacer, da fala. Então, falar sem se escutar. Fala-se muito, aí os americanos têm um negócio chamado síndrome de Dunning-Kruger. Já ouviu falar disso? Quanto menos a pessoa sabe do negócio, mais ela fala com certeza sobre aquilo. E aí, encontrar pessoas que estudam muito, quanto mais você começou a estudar sobre audiovisual, você começou a perceber que você entendia pouco de audiovisual. Sim. Quando você começou a montar sua estrutura de vídeo, eu achava que era mais fácil. Daqui a pouco um cabo de impedância, daqui a pouco um microfone. Então você vê que tem mais coisa. Você foi trazendo esses equipamentos, você viu que tem equipamentos mais complexos. Conclusão, ele devolvendo. Então, quem sou eu? Sempre consciente da sua condição no mundo. A gente é consciente da nossa condição no mundo, que a gente sabe muito pouco sobre as coisas, que de repente o importante é a gente saber sobre nós mesmos, nossos limites, nossas possibilidades, e entender que tudo pode mudar. Né? Tudo pode mudar. Sim. A gente pode mudar. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. É Camões isso aí. Eu me deparei com isso aí, eu tinha uns 14 anos de idade. Então, memorizei. Essa eram as minhas influências. Então, hoje as pessoas que se relacionam comigo dizem disso, né? Poxa, porque eu trago essa bagagem, eu trago essa referência. E tudo isso influenciou ser eu quem eu sou. Hoje, essa miríade de percepções em busca. Estou fazendo minha trajetória, estou aqui em 2025. Isso aqui vai se eternizar, vai ficar. Vai chegar em 2035, 2045, 2055 e está lá. Então, em algum momento, a gente é da geração pré-internet, né? Sim. Do papel pautado, da Xerox, do papel carbono. Rapaz, então o que acontece? A gente não imaginava que ia chegar hoje que a gente tem aqui no meio de comunicação, quem está falando para o mundo inteiro. No sentido todo mundo, qualquer lugar do planeta Terra, ou até fora do planeta que tiver internet, pode acessar. Sim. Então é um superpoder. Então a gente não sabe o que vem para agora vendo a robótica, né? Os robôs estão melhor do que... Os robôs estão fazendo tudo, estão servindo, estão cantando, tocando violão. Sim. Você já viu os robôs dobrando roupa? Sim. Então, ou seja, é outro mundo. Então, aquilo que a gente entendia como irreal, como impossível, como improvável, provável passa a ser. Sim. Então, o Anderson é um buscador, um contemplador do mundo, assombrado pelo mundo, mas quer entender as regras do jogo. E entendendo as regras, não, me diga quais são as regras e me dê meia hora. E vamos para a próxima partida. Entendendo que o erro faz parte da aprendizagem. Isso eu aprendi com o grande Paulo Freire. O erro faz parte da aprendizagem. A gente está nessa grande cela multisseriada e que a gente está sempre indo para o próximo nível, né? Qual o próximo nível? O próximo nível. Sempre tem gente que está muitos níveis acima da gente, né? E muita gente tem muitos níveis abaixo. Claro, no sentido de percepção de coisas. A gente vai intercambiando percepções, conhecimento. Então, resumo a transformação em uma frase, né? Um eterno aprendiz, né? Não tem aquele negócio do Gonzaguinha? Um eterno aprendiz. É uma frase... Você ficou pensativo agora aí. Não, mas é interessante, né? Porque traz humildade, traz, né, um sentimento de humildade. Pô, o cara sabe pra caramba. Inclusive, você falando aqui, eu falei, pô, o cara é entendido, né? O cara... Eu entendi toda a conotação. Rapaz, o que tá falando um negócio mais cedo. Não, vamos botar aqui então outra... Não, isso é poético. Década de 80 era outra coisa, né? Década de 80 era outra coisa. Meu Deus. Esquece, pessoal, esquece. Eu vou cortar essa parte. Não é sem censura, pode deixar. Tá valendo.
Eu quero do Rio para compensar. 2 morais, né? Liga uma produção. Meu Deus do céu. Mas, voltando, né, à questão do assunto, o que você acabou de falar, né, sobre você, de quem é você, é algo muito maior do que a maioria das pessoas falam. Exatamente. Aquela ideia. Quem me conhece de fato, Exato. não conhece. Porque assim, o que eu vejo aí, desculpa até, faz um parênteses, né, Edson, assim, até desculpa te interromper, assim, eu vejo assim que as pessoas estão, assim, tão ocupadas, disparatadas com elas mesmas, que falta a curiosidade com o outro. Sim. Eu queria entender com o Edson. Poxa, como é o Edson? O Edson, como é para eu... Como é seu trabalho, como é sua atividade, aquela ideia do você... Hoje eu tô musical, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Sim. Como é? Não, de repente a pessoa quer uma facilidade com você que não sabe uma trajetória que você construiu. Sim. Você sabe que o Edson é um escritor, tem a parte de produção dele e tal, ou seja... Em 3 segundos quer tirar uma conclusão, um julgamento, uma avaliação. Sim. Aquela ideia, né? Emmanuel Kant, juízo de fato e juízo de valor. Ou seja, os juízos são enganosos, suas premissas são todas equivocadas, logo sua conclusão não vai sair coisa boa. Está todo mundo equivocado. Então, quando a gente entende que a curiosidade, a gente entender se a pessoa não conhece ela própria, que ela vive nela há 30, 40, 50, 60 anos, e aí quando eu bato o olho eu vejo que a pessoa ainda tem questões que ela não sabe dela própria, de mim ela não vai saber nada. Pois é. Porque é aquela ideia, né? Quando eu era criança, quem fazia o dever, pelo menos comigo era assim, fazia o dever de casa logo no internet, logo na própria sala, que ia pro intervalo mais cedo. Sim. Tinha um negócio fazer, quem terminou o dever, pode ir pro intervalo. Pois é. Se você não fez seu dever de casa, você não vai pro intervalo. Você tem muita coisa para fazer, eu não posso lhe dar dica de nada, porque eu ainda tenho um dever de casa para fazer, eu tô atrasado. Não, mas você tá, não, eu tô atrasado, porque eu já era pra estar na 7ª série, eu ainda tô na 5ª, então eu quero adiantar meus estudos. O planeta Terra é uma sala de aula, é uma classe muito seriada. Tem pouco a ensinar, tem muito a aprender. Mas no pouco a ensinar, é possível fazer diferença para muita gente. Com certeza. Então, nessa ideia, e aí, devolvendo, que eu quero só fazer um parêntese, é ter essa consciência de entender, você não vai entender, porque falta essa curiosidade. É comum uma pessoa conviver com você 10, 15, 20 anos, e você vai pouco saber, porque faltou curiosidade. A curiosidade, ela é a matéria-prima para ter o conhecimento. O ouro sempre esteve aqui. As condições de fazer o fogo sempre existiram. Sim. As condições de fazer o avião sempre existiram. Só que faltou curiosidade e condições materiais para em algum momento, por exemplo, se eu pegar essa pedra, arranhar essa pedra, é só uma faísca. Se eu pegar esse mato aqui, sai um fogo. Pronto, a descoberta do fogo mudou a história da humanidade. Mas se eu pegar essa pedra, botar aqui, depois de um tempo ela começa a derreter, liquefazer, virar água, metal, a Era dos Metais, escrevi uma outra série, uma outra era na Idade Humana. Se eu pegar esse grãozinho aqui, essa pedrinha que está dentro dessa fruta, botar na terra, depois vira uma flor, agricultura. Então, ou seja, mas as condições estão mudadas. Então, se eu pegar aqui, calcular o avião, a internet, ou seja, tudo, as condições sempre estavam dadas. O silício, que sempre existiu o silício, tudo que compõe o eletrônico, há 5 mil anos atrás, Sim. sempre existiu, porque não já foi feito lá a internet, os microfones, tudo. A curiosidade. Então, conclusão, a curiosidade é a matéria-prima para abrir portais de conhecimento. Você pode estar diante, por exemplo, recentemente eu estava diante do professor Miguel Nicoleles. Não sei se você ouviu falar, o maior neurocientista do mundo. Ele botou paralítico para andar. Aí eu acho que ele estava perdido aqui em Salvador, não sei o que foi fazer. Não, ele vai lançar um livro, não vai lançar um livro. Eu fui lá, aí, pô, será que eu consigo falar com o professor Miguel Nicoleles? Ele disse, o que dizer, gente? Miguel Nicoleles está para a ciência, como Albert Einstein está para a física. Sim. Aí teve que sair do Brasil, tá em outras universidades, tal, por questões de limitações aqui. E aquela ideia, né? Eu digo assim, o professor Miguel está em um nível que jamais vou alcançar. É outro nível de percepção. Como é a cabeça desse camarada? Entende? Ou seja, o que eu pergunto ali, ou seja, o que vai falar, o que eu vou dizer ali. Então, conclusão, a curiosidade. Você podia viver uma era muito mais caótica, muito mais sem recursos, chegou em nível... a Copa, acho que a Copa de 2014. O paralítico levantou-se, foi andando e deu o chute inicial da bola, abriu a Copa com a bola, com a força do pensamento, ele com o exoesqueleto. E aí, de repente, isso não foi dado tanta ênfase, e a ênfase era parece que era no show de uma cantora que estava tendo lá na época. Então, ele ofereceu até esse projeto aqui para o Ministério da Cultura do Brasil, meio que não aceitaram, não entenderam, a verdade é essa.
Isso está implantado no Japão, isso está implantado nos centros de tecnologia dos mais variados. Depois eu pesquisei Miguel Nicoleles, estive com o Miguel, o professor Miguel Nicoleles, né? Seja um gênio. E eu, diante do gênio ali, rapaz, tudo que eu falo aqui vai ser suficiente. Então eu peguei o autógrafo, conversei com ele um pouco, que já era admirador dele. Por que eu estou trazendo isso? Qual é o contexto disso, Edson? É a curiosidade dele, mesmo sem recursos, trouxe ele deixou o legado dele. E a curiosidade é a minha grande característica. Então, eu sou sempre curioso, né? Curioso como as coisas funcionam, por que funcionam, e tudo isso me fez chegar aí, através da minha prática clínica, né? De como é que essa mente humana funciona para produzir o sono, por que as pessoas não dormem, por que a ansiedade, por que a depressão, porque as pessoas são capazes de adotar comportamentos que são condição da própria ruína delas. Sabendo que é assim, né? Ou seja, a razão, existe aquilo que a razão não consegue alcançar. Sim. Racionalmente a pessoa sabe, mas ela age. Isso me despertou muito curiosidade, isso me levou para a psicologia. E sempre fui conhecido na universidade, né? Como uma pessoa que vai saber das coisas. Então, já tinha os livros, já lia a bibliografia toda da disciplina. Então, conversava com os professores de igual para igual. Então, eu fui criando minha trajetória. Então, aquela ideia, né? Você fez várias perguntas, estou respondendo a primeira pergunta, rapaz, vai ter que ter várias edições. Então, um buscador incessante pelo conhecimento. Alguns chamam isso de filósofo, né? Que é o amigo da sabedoria, filosóficos. Sim. Que é o filos, que é amigo, e sófos, que é sabedoria. Então, não é quem tem a sabedoria, é o amigo da sabedoria, sabendo que nunca vai detê-la. E aí você falou, lembrei de Thomas More, que fala da ideia da utopia, até tem um livro chamado Utopia. Quando ele fala assim, isso é uma utopia, como se algo que nunca fosse alcançar, né? Tipo, é uma bobagem. Só que o sentido semântico da utopia não é isso. Tem um poema que diz assim, a utopia, que diz assim, eu dei 2 passos para ela estava diante de mim, olhando para mim. Eu dei 2 passos diante dela, ela deu 4 passos para trás. Eu dei 8 passos para alcançá-la, ela deu 10 passos de fim. Eu saí correndo em busca dela, ela disparou com o dobro da minha velocidade. É para isso que serve a utopia, não para alcançá-la, mas para me manter em constante movimento. Isso aí é muito jovenzinho, 16, 18 anos. Então, quando eu chego com esse compilado de ideias para conhecidos meus, para amigos que estão dispostos a escutar, vocês, pô, cara, você me transformou nisso aqui, eu tomei uma decisão assim no trabalho e fiz tal coisa, ou seja, as pessoas depois me dão esse feedback, né? Aí, depende de quem me conheceu em cada momento da vida, eu tenho vários codinomes. Aí eles me chamam, Sapieri, se for, eu já sei de onde foi que me conheceu. Outros dizem, Vivaz, eu já sei de onde me conheceu. Então, tem vários codinomes na época que a pessoa me conheceu. E todos têm essa referência, né? Quer dizer, a pessoa quer conversar com você uma coisa, o que é tal? Não, vamos fazer assim, assim, assim e tal. Por essas referências. Então, concluindo, para a gente ir para outros tópicos, né? Um eterno aprendiz, um buscador, uma curiosidade, né? Uma comunicação, gosto muito de falar de ideias, de conceitos. Gosto de conversar das coisas. Eu sou muito de conversar prático. Perguntou, respondeu. Aqui é o momento que a gente está fazendo exercícios de reflexão, né? Sim. Então, por isso que eu estou me alongando, mas estou aí constantemente, tem visto nas entrevistas, perguntou, respondeu. Ok, ele respondeu qualquer coisa que você quiser me perguntar em 5 segundos. Mas, digamos, é a coisa menos importante. Agora, o que eu gosto mesmo de falar sobre as coisas, tem um termo nos estudos linguísticos chamado a egezese, que é ir até as últimas consequências sabe, até o átomo do negócio, o elétron do negócio, e pronto, ou seja, até as últimas consequências, essa é a profundidade. E hoje eu sinto muito falta dessa disposição do espírito, diria Descartes, né? Essa disposição de entender as coisas na sua profundidade, né? Na raiz das coisas, né? Daí deriva o termo radical. Então, radical não é o intolerante, radical é aquele que vai na raiz das questões. Quando você vai na raiz das questões, é a raiz que alimenta o fruto, né? O fruto é mais docinho quando a raiz é bem nutrida, né? Sim, com então, certeza. O conhecimento, né? O conhecimento é o fruto. E esse conhecimento que é o fruto advém de qual raiz? Só que tá tudo tão superficial. É o negócio da influência, né? É o influência, é o like, todo é o negócio do like. Porque assim, o conteúdo denso hoje, ele não gera like. Né? O que as pessoas hoje estão... Não é só na questão do sono, as pessoas estão buscando remédio, mas as pílulas de conhecimento. Sim. Né? Tem muita gente hoje que é buscando uma pílulazinha de conhecimento, aí eleva um pouquinho o nível dela, ela vai ali e vai vir uma outra pílulazinha de conhecimento. De migalhas. Pronto, exatamente. É o pedinte do conhecimento. Exatamente. Aí, geralmente, são pessoas que não avançam. Não. Elas sempre ficam no meio do caminho. Casca. No meio do caminho. Joga a fruta fora e come casca. Exatamente. Exatamente provocador, mesmo time de provocador.
Um tempo atrás, na semana passada, com um grande amigo meu que eu não vi há uns 10 anos. Aí o codinome, ele, Vivaz. Eu já sei que ele me conhece da época da banda, de música, tem outra referência de cinema. Aí, Vivaz. Aí, Sapieri, se for Sapieri é uma época da faculdade, não sei especificamente qual foi a turma que tava. Então, Sapieri, Vivaz, Anarque. Eu já sei que foi a época, ou seja, e todos são, digamos assim, codinomes que tem uma reminiscência, né? Tem uma base, que é essa ideia de, ó, vamos falar sério sobre isso, ó, assim, ó, um triângulo é um triângulo, um quadrado é um quadrado. Embora você possa pegar dois triângulos e formar um quadrado, pode cortar o quadrado e transformar em dois triângulos, mas triângulo é triângulo, quadrado é quadrado. E, concluindo, antes assim, as pessoas perderam a habilidade. Quando eu digo as pessoas, é generalizando, assim, grande parte, é um comportamento que se vê de forma com alta incidência, chamar o nome das coisas pelo nome que as coisas têm. Sim. Então, eu acho que isso aqui é uma panela de pressão. Isso aqui é uma panela de pressão. Aí você vai. Não, mas isso aqui é um copo d'água. Não, mas respeite a opinião. Isso aqui é uma panela de pressão. Então, assim, cada vez mais as distorções cognitivas viraram como se fosse um traço identitário que é defendido a ferro e fogo. É o disparate. Rapaz, assista Disparate, você vai gostar. Tá todo mundo disparate. Então, assim, a gente tem que se prevenir do disparate. Então, Mas você vou ter que colocar o fone também? No disparate? Rapaz, no disparate eu acho que tem uma proteção que para quem assiste, não. Então, conclusão, assim, eu tenho esse olhar, entende? O olhar de entender muito o lugar que o outro se coloca. Então, estou conversando com a pessoa, estou percebendo qual o limite ali. Então, você você não deve muito ultrapassar os limites, né? Ou seja, eu vou estar vivendo um universo paralelo. Sim. Então, você vai ali e vai lidando, que está cada um vivendo o seu universo paralelo. É um pouco uma percepção. Assim, na psicologia, a gente lida muito com a ideia da subjetividade, a forma de pensar, sentir e agir. Então, cada um tem sua forma de pensar, sentir e agir. Só que hoje está um negócio tão plural que é capaz de realmente o camarada se ofender se você disser, não, isso aqui é um copo com água, não, mas é uma panela de pressão. Você é intolerante. Você é pressionofóbico. Por que você tem contra a panela de pressão? Isso é cofobia. Então, está um pouco nessa ideia de não reconhecer tudo. Eu, com o meu olhar, vejo como se fosse uma espécie de uma distorção cognitiva. Depois pode até pesquisar esse fenômeno, distorção cognitiva. Uma distorção cognitiva, uma espécie de uma psicopatologia coletiva. Então, agora, quer ver coisa? Se essa pessoa encontrar 3 ou 4 que digam, não, mas é uma panela de pressão mesmo. Aí tá vendo aí, é só Adson que é implicante. Inclusive, tem vários estudos que mostram isso. E as redes sociais cumprem, digamos, essa função perfeita de ser fim de linha de encontro de distorções cognitivas. Sim. Então, não tem aí o negócio do terraplanista, que diz que a terra é plana, que tem um domo. Sim. Tem de tudo. Então, assim, eu estando neste mundo, eu tenho que entender as pessoas com que eu me relaciono, como é que elas estão lendo a realidade. Aquela ideia, vamos combinar, tá tudo certo, aqui é uma mesa, aqui é um livro, aqui é um microfone, tá tudo certo, pronto. Não, isso aí não é microfone, isso é uma caixa de som. É uma caixa de porque senão daqui a pouco os conflitos já vêm daí, né? Exatamente. E aí aquela ideia, curioso e espantado. Não espanto platônico, que diz assim, o primeiro virtude do filósofo é o espanto, né? Daí ele questiona por que as coisas funcionam, né? Por que tem um trovão? A gente vai pesquisar por que tem um trovão, né? Descarga elétrica, por que é eletricidade? E aí daí vem descobertas. Mas o espanto de entender que cada um está entendendo o mundo como quer, é o disparate. Tô vendo ela fazer propaganda da série não, mas eu vejo aí, disparate. Sim. Cabeça quente. Cabeça quente. Vou ver esse cabeça quente aí. A conversa bem interessante. E uma coisa que eu sempre digo aqui. Quanto eu aprendo com esse podcast. Tá vendo? Porque assim, são psicólogos, terapeutas, empreendedores, empresários, médicos, sim, né, advogados, é tanta gente e se for analisar, a base é a mesma. Né? A gente fala aqui sobre família, a gente fala sobre o mundo geral, sim, né? O que eu não gosto de trazer, às vezes, tem algumas coisas que para mim não faz sentido, mas a conversa é bem interessante em relação ao que você abordou e ao seu conhecimento, né? Que aí tem uma coisa chamada conhecimento e informação. Sim. Hoje tem muita gente assim, é cheia de informação na cabeça, mas conhecimento é zero. Mas eu queria que você contasse, inclusive ele contou para mim a história, um pouquinho da história dele, antes de vir para cá gravar, eu achei tão interessante porque por trás desse homem aqui
com esse conhecimento, tem uma história de superação gigantesca. Compartilhe um pouquinho essa história junto com a gente aqui. Contextualiza aí, faça um pré-ão, como foi que eu me contei? Eu tenho muitas coisas, foi um confessionário. Sim, começa lá do início, como é que você chegou e o porquê, né? Você escolheu a psicologia. Assim, desde muito, aquela ideia, né? Desde muito eu sempre perguntei sobre o porquê das coisas. Assim, quando eu cheguei ainda criança, eu gostava muito da arte marcial. Sim. E aí, na época, ainda tinha banca de revista. E eu comprava, tinha uma revista de karatê. Banca de revista. Aí tinha umas revistas de karatê, de arte marcial. E aí comprava, juntava o dinheirinho da merenda. E aí deixava de merendar. Pra figurinha, né? Não, era assim, tinha essas também. Tinha figurinha, mas tinha as revistas, mas tinha karatê. Aí eu falei, será que o moço vai deixar eu comprar essas revistas? Aí eu chamava, comprar a revista daquela, na época do Cruzeiro ainda. Sim. Aí deixava de merendar e comprava minha revistinha de karatê. Nessas revistas aí tinha o chamado Bruce Lee. Sim. Bruce Lee lutava, Bruce Lee pulava. Eu era fãzão de Bruce Lee. Bruce Lee. Eu falei, aí fui ver, Bruce Lee lutava Kung Fu. Eu falei, rapaz, acho que eu vou ter que me envolver nesse Kung Fu também. E Bruce Lee era formado em filosofia. Sim. A primeira vez que eu ouvi a palavra filosofia. E nessas revistinhas de arte marcial tinha muitos dizeres. Tinha assim, as frases, né? De impacto. A prática leva à perfeição. Cara, a prática leva à perfeição. Aí a disciplina, a virtude da excelência, várias frases. A filosofia é uma coisa interessante. Aí ficou com aquilo como criança. Enfim, não consegui o Kung Fu aqui em Salvador. A época, me matricularam no karatê, comecei a fazer karatê e fui lutando, fui fazendo. E pesquisando, quando criança eu tinha meu laboratóriozinho de ciência, fazia minhas experiências de cientista, tudo criança ainda, fazia minhas experiências e fui crescendo. Ao chegar no segundo grau, na quinta, oitava série, aí tinha os programas científicos que passavam na televisão, aí tinha um que era um cientista chamado Eureka. Aí eu ganhei esse apelido, Eureka, seria o que perguntava em ciência, sabia. Enfim, quando chegou no segundo grau, aí, formalmente, foi me apresentar a disciplina de filosofia. Aquilo que Bruce Lee era formado, agora eu vou ter como disciplina, que geralmente aqui na matriz brasileira é filosofia e sociologia, né? Sim. Filosofia no primeiro ano, sociologia no segundo. E aí, filosofia, falei, caramba, ótimo. Aí fui lá, deu um jeito de conseguir o nome de filosofia, era o professor Wilson, à época, não sei nem se é vivo ainda. E aí eu falei, agora que vai se pergunta de filosofia, o que é o tempo? O tempo passa. E o que é o tempo? Se o tempo passa, ele pode ser medido. Então, o tempo é relativo, o tempo é absoluto, o que é o feio, o que é o belo, o que é o bonito, o que é a estética, o que é a liberdade, a angústia, como se mede a angústia. Eu falei, cara, a filosofia é muito bom. Aí você pegava lá e vinha, de repente, René Descartes dizendo, não, o homem é razão, é a razão que vai criar, né, a medida. As regras do método sociológico, aquele plano cartesiano vem de René Descartes, né? Daqui a pouco vinha, eu concordo com Descartes, claro, é razão. Daqui a pouco vinha Shakespeare e dizia assim, Sócrates, só sei que nada sei, que é anterior, né? Eu concordo com Sócrates. Aí vinha Voltaire, assim, rapaz, eu não concordo com a palavra do Pidicete, mas defendo até a morte o direito de dizer. Eu também concordo. Você tem argumento bom para tudo e eu concordo com tudo. Ou seja, filosofia aguçava ainda mais aquela curiosidade. Segundo ano, sociologia, deu aquela base de o que é a pobreza, o que é a violência. E aí fui para teatro, fui para arte, fui para música. Então vivi uma adolescência muito cultural. Eu fui fazer piano clássico, violão clássico, tudo. Ou seja, eu sempre tive buscar formação em língua estrangeira. Tudo sempre fui assim, afim com conhecimento. Sempre com poucos recursos, entendeu? Assim, fazer aquela ideia que a gente não populado, pouco muito, né? E fui criando. Quando foi a ideia de escolher uma atividade profissional, eu pensei, o que eu já faço normalmente, assim, eu já estudo, aí comecei a estudar, já tinha estudado anteriormente, né? Informalmente, tinha que comprar um livro no sebo, frequentador de sebo das antigas, e eu falei, psicologia, que eu já estou estudando, eu vou transformar o hobby numa profissão. Então, muito jovenzinho, entrei na faculdade de psicologia. Então, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu já tinha passado por Skinner, por Freud, por Lacan, já tinha lido, então não era novidade para mim. Professor, senta aqui, eu vou te ensinar. Não, tô zoando aqui, eu entendi. Professor, eu já tinha questões. Sim. Professor, vem cá, quando o Freud ele diz a questão do superego, ele quer dizer aquilo que tem Lacan, não sei o que. Aí os outros olhavam assim, como ele está sabendo isso? A gente nem falou disso, que já tinha essa leitura prévia. Sim. Então eu sempre fui naquela busca e falei, agora eu tenho que manter essa faculdade aqui, né? Aquela ideia do Martinho da Vila, né? Passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Não tem livros tão caros, tanta conta para pagar.
Meu dinheiro muito curto, alguém teve que emprestar. Não tem uma música assim? Sim, Olha sim. a minha cara. E Da aí, próxima vez você traz o violão, viu? eu toco, eu toco. Toca mesmo? É sério, pronto. Tô meio enferrujado, mas nada que em uma semana não tem nada a ver com o jogo. Pois é, exatamente. Então eu falei, cara, eu tenho que resolver algumas coisas aqui. Então percebi que os alunos não sabiam os autores, ninguém sabia nada dos autores, e tinha na hora de tirar xerox, né? Sim. E eu olhei xerox e falei, não. Aí o professor passou um livro, eu falei, você não leu o Emily de Kai? Você nunca, nada? Não, que é isso? É quem? É ela não é homem. Emily é um autor, Emily não é nome de mulher, não. Você não sabe nada, você vai perder uma disciplina do professor Marcelo Andrade. Aí Marcelo, olha ali, quem? Aí, pô, tem esse livro em casa, se você quiser, eu trago o xerox para vocês. Aí traga, então aquela turma de 40, era 40 livros inteiro. Eu vi uma oportunidade, né? Tirava a xerox no bairro de 5 centavos, e na faculdade era 10, né? Então era 100% no dia. Então eu já fiz operação overnight. Operar overnight antes de Zé Cardoso. Né? Então, assim, antes do plano real já era real, né? Na verdade, foi depois. Então, era uma forma de conseguir dar um dinheiro de cobrir os cheques que eram passados, na época, aquela coisa de cheque conta universitária, né? Você passa na faculdade, o pessoal acha que você é um magnata, né? Cheque. Então, eu sempre fui da ideia de inovar. E aí tinha minha formação anterior de inglês, né? Foi uma negociação que eu fiz com meu pai na época. Falei, vou pro colégio, tudo bem público, mas eu quero inglês. E aí consegui um curso de inglês, fui fazendo, e com essa minha dedicação ao conhecimento, sempre me destaquei muito e aprendi bastante. Falei, agora eu vou ter que ensinar inglês. E aí eu comecei, tinha meu irmão na época, morava com meu pai, meu irmão muito criança, bebê, ainda usava fraldas. O professor dizia, você tem que falar inglês com alguém. Não tinha ninguém, né? Aí eu comecei a falar com meu irmão, ele bebezinho, eu comecei a falar com ele, ele foi crescendo, ouvindo aquilo, rapaz, ele aprendeu tudo, então virou um fenômeno na família, finais de semana, Ícaro, né? Os finais de semana... Tem quantos anos hoje? Hoje já tá homem, já tá com uns 20 e tantos anos aí. E aí, mas na época, depois desaprendeu, não voltou pra frente o negócio, desaprendeu, mas... Não praticou. A época... Eu falava, ele entendia tudo. As pessoas, mas ele está entendendo, eu falava e ele entendia. Isso aí começou a entrar em idade escolar. Aí que está a dinâmica, né? Eu não estou fazendo a contextualização do negócio. Quando entrou em idade escolar, parezinho, né? O menino não sabe nada, nenhuma letra, nenhuma, nenhum é. Esse menino já chegou na escola falando cat, falando table, fluente em inglês. E aí a diretora chamou a mãe dele, né? Que não é minha mãe, era irmão por parte de pai. Kátia até. Kátia, eu quero falar com você. A Kátia foi preocupada. Seu filho é superdotado. É um extraterrestre. Por que? Porque ele é superdotado, o menino não sabe nem ler, mas já está falando inglês, um quase superdotado. Já estava um quadro que não chamar um jornal. Aí a Kátia deu uma rosa. Ela falou, não é nada disso, na Tânia até, aqui no Nordeste, no famoso Nordeste, aí na Chapada do Rio Vermelho. E aí ela falou, não, o irmão dele que fica no quarto, só conversando inglês com ele. Aí a diretora falou, eu quero conhecer esse rapaz. Ele estuda psicologia. Estuda psicologia, eu quero. Enfim, assim eu me tornei professor de inglês de primeira a quarta série. Tio Anderson. Eu já fui tio Anderson, de primeira a quarta série de inglês. Era uma outra forma de ter uma outra fonte de renda para ir bancando, né? Seja, financiando meus estudos, como eu sempre falei. Todos os meus estudos científicos são sempre com os meus próprios recursos. Não tem patrocínio, governo, nada. Patrocínio. Não, é assim, cada um vai fazer o que pode. Sempre recebe ajuda de algumas pessoas, né? Pessoas assim, pontuais, específicas que foram diferenciais na minha vida, que ajudam. Mas aquela ideia, né? A criatividade e inovação. Então, virei tio Anderson e aí fui tocando meu barco, como diz essa dinâmica. Então, assim, ali era uma forma de você ter a criança, né? O início da educação. Aí depois eu professor de filosofia, um sonho que eu tinha, um desejo. Será que eu viro professor de filosofia? Aí me tornei professor de filosofia, sociologia, professor substituto. Como na minha grade de psicologia tinha muita disciplina de filosofia e sociologia, eu consegui dar um jeito de validar isso junto com a Secretaria de Educação e consegui uma vaga de professor substituto de uma professora que tinha. Professor, você afastou por questão de saúde. E aí eu falei, agora é uma maravilha. Então eu virei professor de sociologia e filosofia, primeiro e segundo ano. Então foi uma outra dinâmica. De aluno agora é um dos objetivos que tinha. Então é essa trajetória de buscar estudo, financiando os estudos. Até que em 2008 eu terminei minha graduação, em 2008. E aí juntei com 20 outros colegas, falei, vocês vão fazer o que da vida de vocês? Não, eu vou atender na clínica de professor. Eu falei, não, você nunca vai ser reconhecido se você atender na clínica de professor. O professor sempre vai lhe ver como um eterno aluno. Da mesma forma que seus pais sempre vão lhe ver como um filho, como criança, você pode ter a idade que tiver.
É verdade. Aí eu falei, você tem que ter sua própria clínica. Mas como a gente vai ter clínica? A gente não tem capital. Eu falei, não, a gente vai... Aí juntou com os outros amigos também, a gente montou um projeto e a gente montou uma clínica, a gente recém-formado aqui na área principal, aqui em Salvador. E a gente tocou esse barco aí, fez tudo, criou nome, abriu empresa, plano de saúde. Então, aquela ideia, estou respondendo outra pergunta, né? Mas estou reforçando também a primeira pergunta. Então, uma pessoa incansável e sempre está melhorando, tem que estar se desafiando. É o improvável, né? Aquela ideia é improvável. Como é que estudantes que tá tendo, normalmente o cara está para pagar mensalidade, vai ter uma clínica com CNPJ própria, a gente está falando de um andar inteiro com 4 salas, credenciadas aos melhores planos de saúde que se tinha, com CNPJ própria, com tudo, sociedade, tudo, coisa que professor não tinha. E aí a gente ganhou um nome no mercado. Quem é essa clínica? Eu fulano de tal, que estava aqui um dia desse apresentando o TCC, sem saber, ou seja, aquela ideia que é o improvável, não é impossível, ou seja, é impossível até alguém ir lá e fazer, né? Então, são traços da minha personalidade, assim, da minha condução, e fui ganhando, ao longo do tempo, fui fazendo outras pós-graduações, fui me melhorando, e fui atendendo, e fui buscando coisas, e assinei todos os cursos técnicos, praticamente em Salvador, Senai, Senac, ITEB, ETEBA, curso de um curso, não tem um curso que eu já não tenho ensinado. Naquela época, daquele boom de segurança do trabalho, pô, formei diversos profissionais para ir lá trabalhar com o Eike Batista, antes do negócio, né? Formei mais de uns 300 técnicos de segurança do trabalho, assistente administrativo, centenas, no Senai, Senac, tudo que você imaginar, assistência administrativa, departamento pessoal, ou seja, tudo era uma forma de financiar meus estudos. Fiz a minha primeira pós-graduação em docência do ensino superior, na ideia que eu estava buscando me tornar mais acadêmico, ser professor acadêmico, tal. Depois eu percebi que realmente tinha que pegar o conhecimento, criar minhas pesquisas e desenvolver o meu método e trazer ele para o mercado. Então, hoje eu tenho uma abordagem mais empresarial que eu aprendi justamente na Xerox de 5 centavos, né? Sim. Mais empreendedora, né? Exatamente. Então, assim, hoje, qual é o meu foco hoje? Então, desenvolvo minhas pesquisas, desenvolvi uma metodologia, né, baseada na ciência, na neuropsicologia do sono, que é orientar pessoas a como dar um basta na insônia sem remédio. Então, tem uma metodologia própria, desenvolvida, é um produto, um serviço que resolve um problema específico. Então, isso tem um valor, a pessoa resolve um problema, e isso digamos, o game do negócio. Então, a gente tem aqui um carro com airbag, então o airbag agrega. E uma pesquisa que ela não se reveste com um benefício prático na sociedade, é uma pesquisa inócua. A gente está pesquisando, tem pesquisas das mais variadas, mas é uma pesquisa que qual é a aplicação prática para a sociedade, em que a sua existência melhora a sociedade. Então, tudo isso aí, e estou só no começo. Digamos, apesar de ter bastante tempo, tenho 18 anos de formado. Sim. Estou só começando. Tudo que eu fiz aqui para trás foi só testando. Foi para ver se eu levo jeito para a coisa. Então, agora aí é para aprofundar a pesquisa aí, ganhar terreno, no sentido de, olha, existe isso. Então, eu aprendi Steve Jobs, né? Eu li biografia das mais diversas, mas tem uma coisa de Steve Jobs que diz assim, foco é você deixar de fazer bem várias coisas para fazer excelente uma única coisa. Esse é o foco. Então, eu abri mão de várias outras coisas para focar nisso. Então, faço porque gosto, e gosto, modéstia à parte, porque eu faço bem. Então, hoje eu pego a pessoa, analiso, digo, olha, o caminho é esse, para ela dar um basta na insônia sem medicamentos. Você falou dessa questão do Steve Jobs, e tem um livro, né, com esse tema, A Única Coisa. Isso, eu já li. É maravilhoso. Aquele livro é muito tem uma série que é a cabeça sempre é a cabeça de alguma coisa. Tem a cabeça de Obama, a cabeça de Murdoch, tem a cabeça de Steve Jobs. Sim. Que é como é a vibe dele, o pensamento, ou seja, dá para ver ali, modelar um pouco. E a única coisa é fundamental, a única coisa. Bem interessante esse livro. Rapaz, assim, realmente é uma série, não é? Tem que ser a série. A série, a gente vai ter que criar aí o nome da série depois. Mas é bem interessante porque existe aí uma coisa que boa parte dos jovens de hoje não tem, né? Que é aquela questão de você determinar e fazer. Né? Você, jovem, criou situações ali para poder se autopromover, para poder fazer aquilo que realmente fazia sentido para você. Negociou com seu pai, meu pai, eu vou lá para a escola pública, porém, né, esse dinheiro que investiria em uma escola particular, investe para mim aqui na escola de inglês. Né? Então, hoje, os jovens querem o quê? Um celular de Natal. Eles querem, sei lá, se divertir ali no Playland, aquelas coisas lá, quer ir pro cinema, quer fazer, quer acontecer, mas não quer investir no conhecimento, né? Aí a Bíblia diz o quê?
O povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos vivendo essa bagunça, acredito que mundialmente, mas vou falar aqui do Brasil, sim, né? Sim, porque sim. É onde eu estou e é onde eu tenho convicção de que está acontecendo. Justamente por isso. Porque existe hoje, inclusive assim, eu vejo pessoas que fizeram faculdade, isso, aquilo e tal, mas você conversa com uma pessoa, você olha assim, meu Deus, o que é que eu aprendi aqui? Nada. As pessoas são loucas. Loucas. Aí hoje de manhã eu vi um vídeo de um rapaz que ele faz esse trabalho na rua, de fazer perguntas e tal. Aí perguntou assim, ó, quais são as 5 vogais? Aí o menino, A. Não é possível que não souberam. D. Rapaz. Aí eu, não, é sério, isso aqui é armação. Mas não era. Não era. Então, esse rapaz, ele faz perguntas na frente de escolas. Sim. E não é somente escolas estaduais, municipais, escolas privadas. E aí você faz uma pergunta, um exemplo. Quem é a primeira pessoa do singular? Isso. Eu esqueci. Meu Deus do céu. Aí, quantos estados tem no Brasil? Aí a pessoa fica... Cri, cri, cri. Amazonas fica em qual região do Brasil? Não sabe. Uma coisa básica. Estudante, né? Uma coisa básica. Eu lembro que na nossa época, né? Tinha tabuada. Sim. Lembra aquela cartinha da tabuada? Tabuada. E a tabuada vinha com uma réguazinha. Sim. Você vai estudar. Certo? Mais tarde eu vou perguntar a você. Tabuada do 9, tabuada do 7. Pois é. Então, mas hoje... caligrafia. Rapaz, essa parte aí é a parte da minha história que eu dou risada. Meu Deus do céu. Não adiantou nada. E ideia quando você escreve, você bota com acento ou sem acento? Você tá tirando acento? Hoje... Não, você escreve como? Eu escrevo com acento. Mas disseram que é sem acento. Mas hoje pode ser sem acento, né? Não, hoje é obrigatório você botar sem acento. Meu Deus. Eu continuo botando com acento. Que confusão. Se eu perdi nota porque eu não botava acento, agora eu quero com acento. Eu quero ver quem vai me dar certo. Já deu confusão. Até academia de letras gera essa confusão na nossa cabeça. Eu boto com acento. Aí você vai ver aqui, ó. Tranquilo, você bota trima ou não bota trima? Como? Tranquilo. Eu boto trima. O garrancho aí, ó. Sim, não adiantou nada, irmão. Não, mas tá bonitinho, tá legível. Não, tá legível. Aí não tira 0, não. Se não tirar 0, tem aprovação. Porque meu pai era aquele negócio lá, ficava lá, aquela coisa toda. Aí depois um dia eu vi um estudo dizendo assim, olha, pessoas que escrevem, que tem a letra feia, sim, são inteligentes. Eu falei, pronto, agora a minha letra vai ficar mais feia ainda. Não tô mais ligando. Mas, Anderson, qual seria a dica principal para a pessoa ela ter um sono reparador? Né? Porque o sono, né, é necessário para a nossa vida, para recompor algumas coisas que a gente, né, precisa ali durante a nossa jornada quando está ali acordado. Como é que a pessoa começa? Eu quero melhorar meu sono. Qual seria a dica fundamental? A sono observa, eu sou de uma filosofia que eu sou anti-dica. Então você vai fazer... O que acontece? Que a dica é o atalho. É o atalho. E o atalho é o caminho mais longo. Sim. A dica ela serve para a pessoa não fazer a decisão que ela precisa decidir. Sim. A palavra decisão é de decidere, que é soltar. Então ela tem que soltar a vã certeza de que coisas superficiais vão resolver o problema dela. Mas vou dar a dica, vou quebrar o protocolo. Sim. Qual é a dica? Dorme-se mal porque não se vive-se bem. Sim. Nunca foi sobre dormir, foi sobre se viver e viver em plenitude. Já falou tudo. Viver em plenitude. Então nunca foi sobre dormir. Mas você fala de sono, mas vai me escutar eu falando, eu tô falando das coisas cá. Então aquela ideia, a gente tem que entender a nossa essência, né? A gente falou muito aqui de que é um pouco da filosofia pode ser, né? O pode ser cast, ou seja, a vocação, né? A gente falou muito de vocação, que é vocare, né? A voz que nos chama. É a nossa voz que nos chama. Onde é que meu coração bate? Onde é que eu quero fazer? Onde é que eu estou disposto a correr todos os riscos? Se tudo der errado, assim, mas eu estava gostando do que eu estava fazendo. Sim. Então, se eu entender que o mundo não tem garantias, entender que a vida não é justa, o mundo não é justo, não há garantias.
Agora, a garantia da satisfação é colocada quando você segue a sua vocação. É uma coisa que as pessoas hoje, elas não valorizam. Né? Algumas pessoas dizem que é besteira. Inclusive, o que você falou agora há pouco, os influencers. Sim. Não, tem que fazer o que é preciso. Sim, tem que fazer o que é preciso, mas dentro da sua vocação. Aquela ideia, né? Você vai saber se quando um cego decide guiar outro cego, o que acontece? Ai, meu pai, é problema. Diz assim, quando um cego resolve guiar outro cego, os dois caem no abismo. Exatamente. Não tem isso na palavra na Bíblia? Tem ou não tem isso? Então, aquela ideia, né? Quem são seus influências? Um cego guiando o outro. Entendeu aquela dinâmica? Então, assim, a vocação, né? Quais são as vocações? O que é que faz meu coração bater? Eu vejo que as pessoas têm suas próprias vocações, têm suas aptidões, mas existe um grande número de pessoas que estão desencaixadas. Ela ainda não descobriu qual é a vocação dela. Estão desencaixadas. E enquanto se descobre a vocação, você pode durar só um instante ou toda a eternidade. Pode descobrir a qualquer momento, ou pode, de repente, não descobrir. Elas estão fazendo outras coisas, né? A luta pela sobrevivência, tem que fazer um monte de coisa. E faz parte do jogo também. Mas sempre tendo em vista, um momento eu vou descobrir. Em um momento eu vou descobrir. Sim. Aquela ideia, enquanto a gente não chega no objetivo, a gente aprecia a paisagem, né? Sim. Não tem um pouco dessa então, assim, tem que fazer isso para poder sobreviver, fazer minhas coisas mal, ok, mas qual é o meu grande objetivo? É descobrir minha vocação, ou seja, no que eu vou ser o único específico naquilo. Aquilo que eu vou fazer, aquela ideia, fazer que nem parece que eu estou trabalhando, eu vou ser perito naquilo. Né? Aquilo que eu faço, do jeito que eu faço, da forma como eu faço, só eu faço, ninguém vai saber fazer. Sabe quando você diz assim, uma área da música já está consagrada, você acha que não vem ninguém, estoura um sucesso, diz, que música boa, o Brasil está precisando desse tipo de música boa, com letra, com tudo, e aí surge, aí vem outra, quando vem, tem épocas que vem... em lote. Ou seja, aquilo que aquele cantor faz, da forma como ele faz, e artista plástico, dos mais diversos, na ciência, em todas as áreas, aquela ideia, quando as pessoas têm um lema chamado sapere aude, que é ouse saber. Saber de si próprio. A palavra saber vem de sabor. Então, o conhecimento é saboroso. Então, quando você ousa saber sobre si próprio, diz, se tudo der errado, valeu a pena, porque eu me satisfiz. É tão satisfatório quando você faz uma coisa que aquilo dá errado. Você dizia, eu fiz o que eu gostei, deu errado, mas deu lucro. Eu aprendi. E diga assim, não, foi ótimo. Agora você faz melhor. Porque quando você faz uma coisa que não era sua vocação e aquilo dá certo, aquela satisfação dura tão rápido quanto um éter evapora. E daí você tem uma sociedade deprimida e frustrada. Entende aquela ideia? Ou seja, né? Assim, foi tão fácil conseguir, agora me pergunta e daí... Eu tenho uma porção de coisas para resolver, eu não posso ficar aqui parado, né? Ou seja, eu não vou me sentar num trono de apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou seja, ele fazia reflexão justamente disso, que a pessoa que renunciou a si própria, vendeu fácil o que não tinha preço, como diz o Renato. Ou seja, do que vale, né? Conquistar todo o ouro ou prata e perder seu coração. Não tem lá em Salomão? Tem. Então, um pouco disso. Assim, dentro desse cenário, é a vocação. Então, é o que funciona para mim. Eu tocar do barco assim, caminhando eu vou, né? Então, um pouco disso, quando você me traz essa questão, quem é? Então, assim, tenho muitas perguntas não respondidas, mas eu já respondi várias. E aí, na medida que eu vou respondendo, o caminho se faz na caminhada, eu vou tocando o barco e, rapaz, eu acho que a conversa foi boa, viu? Foi boa. Aí a gente vai pensando. É por isso que, como eu te falei, né, no início, antes de gravar, que eu não crio roteiros. Sim. Porque quando você cria roteiro, você fica engessado. Aí às vezes surge uma outra questão assim, poxa, mas tá aqui no roteiro, vai quebrar o roteiro. E às vezes não tem uma pessoa como você. Sim. Né? Que desenrola ali e tal. Aí tem realmente ali que seguir um protocolo. Mas são pessoas também que ainda não têm prática em passar por entrevista, em estar perto de câmera. Sim. Tem essas questões também. Agora sim, Edson, assim, desculpa só concluindo, assim, tive percebendo. Isso, assim, é também a minha limitação. Sim. Aquela ideia, né? É a minha limitação, porque eu sou incompetente para ser de outra forma. Sim. Eu só sei ser assim. Eu não sei se é diferente. Não, você desenrolou bem aqui. Do tipo, não, sabe aquela ideia do pinguim? Sim.
Ela é ave, mas não pensa que o pinguim voe. Não vai voar. Agora, quando ele cai na água, ele vai até, diz que é 60, 70 quilômetros na água. Aí, quando ele tá no sol, ele anda um pouco desengonçado, né? Mas elegante, né? De black tie. Né? Então, acabou. Ele não pode se comparar, de repente, com uma águia, que é ave também. Só que a águia é outro jogo. Só que a águia é um pouco solitária, né? Isolada, né? Os pinguins são todos amiguinhos, são mais sociais. A águia não vai na água. Então, ou seja, aquela ideia, quando a gente entender, né? Que tipo de ave nós somos. Tá tudo certo. É só o pinguim não querer ser águia, a águia não querer ser pinguim. É só seja beija-flor. A ave também é totalmente diferente do pinguim, diferente da águia. E o beija-flor é uma maravilha, né? Aquele voo dele lindo, uma maravilha. Então, ou seja, quem sou eu, né? Que você perguntou, né? O Sócrates, quem sou eu? Diante disso, quando a gente reconhece a nossa vocação, nosso ser, tá tudo certo. Olha, eu sou beija-flor, meu negócio é tirar néctar de flor, e tá tudo certo. Eu sou pinguim, vivo no gelo, eu não tô andando desengonçado, eu sou assim. Nós passamos a desenvolver uma autoestima muito melhor, porque nós pinguins não ficamos frustrados porque não conseguimos voar como uma águia. E nem a águia fica chateada, porque, poxa, eu sou águia isolada, não tenho tanto amigo quanto o pinguim tem. Que a roupa da águia não é igual a do pinguim. Quando a gente entende a nossa essência, entende? Não sei se eu estou conseguindo explicar. Não, sim. Tinha um sambão antigo que tinha assim, você sabe qual pente que te penteia. Você entende de onde, quem é a sua essência. E quando você entende isso, assim, o pinguim é incompetente para ser águia. Porque não compete a ele, né? O outro pessoal das leis jurídicas usa esse termo competente de forma majestosa, senão você não tem competência disso, não é ofensivo, é uma coisa técnica, senão eu não tenho competência para julgar isso. No senso comum, ele fica como se fosse uma ofensa, mas não é. Aquilo não compete, ou seja, o pinguim não tem competência para ser águia, a águia não tem competência para ser beija-flor. E cada um, no seu cada qual, são aves maravilhosas. Então, quando a gente, aquela história, né? O que podemos aprender com as aves? Isso. Então, ou seja, que ave eu sou? E quando você entende isso, está o pinguim feliz por ser pinguim, não chateado por não conseguir voar. O beija-flor feliz, satisfeito por ser beija-flor e não está invejando a águia nem invejando o pinguim. E a águia feliz por ser águia, porque a vocação da águia é ser águia. Então, quando a gente entender que é o autoconhecimento, né? Você entender a si próprio. Aquela ideia diz que o conhecimento ele foi, se vamos esconder para uma coisa muito assim, o autoconhecimento é uma coisa que se descobrir pode cair em mãos nefastas e vai prejudicar a humanidade. Vamos esconder no vulcão. No vulcão o homem pode desenvolver uma tecnologia e botar um drone, um robô e ir lá no vulcão descobrir isso. Né? Então vamos esconder no fundo do mar. Mas no fundo do mar ele pode descobrir um submarino lá e buscar isso num lugar assim. Vamos botar no espaço, para ele nunca achar. Não, pode ter uma sonda aí, já tem um robô de Marte, pode descobrir. Fala, tem um lugar onde ele vai ter dificuldade de descobrir. Vamos guardar a essência dele no coração dele. Não está tão perto, tão longe. Então, aí quando eu falei para você, tipo, me explicando, né? Sou assim porque eu sou incompetente para ser de outra forma, justamente disso, ou seja, a questão não ser diferente. Aí, claro, aqui eu, digamos que aumentei os decibéis, digamos, no negócio. Mas raramente as pessoas conhecem esse lado meu, digamos que assim, que eu vou mediante. A pessoa que não sabe nadar, você vai levar para fundo do mar? Você não vai levar para fundo do mar, né? A pessoa que não sabe nadar, você vai levar para fundo do mar? Não. Então aquela história, você vê cada um no seu cada qual. A frequência. Se você botar muita eletricidade no eletrônico, a tendência é que ele queime, né? O fusível entra em curto-circuito, né? Então você vai moderando conforme a escuta do outro, a intensidade que ele pode ter, digamos, do Pereira, né? Exatamente. Então, enfim. E aí você conseguiu me desvendar em minutos. Com minha concordância. Rapaz, é incrível. Eu falei agora há pouco também, né? O quanto a gente aprende. E é uma coisa que você acabou de falar. Usando aqui a metáfora, né? A águia, o beija-flor, aí o pombo, aí tem a galinha, tem, enfim. Então você vai olhando que cada um tem características diferentes. E assim é o ser humano, né? O ser humano é isso. As frutas, então, né? Se fazer parábola com as frutas também. Sim.
Imagina, o limão, pô, eu tô chateado que eu não sou tão doce quanto... Pois é. Quanto abacaxi. Então, cada um tem que entender a sua própria essência. Então, veja que as pessoas têm seus talentos, têm suas vocações, só que às vezes elas estão desencaixadas. Sim. Em profissões que não gera angústia, sofrimento, mal-estar, depressão, em atividades profissionais que não é da vocação dela, o que faz parte do jogo. Sim. Aquela ideia, né? A gente vai fazendo aquilo, mas eu tenho meu objetivo, que é em algum momento descobrir a vocação. Fazer o que precisa para depois fazer o que realmente faz sentido. Isso, aí aquela ideia, entender que se tem uma pendência na minha vida, resolver, descobrir qual é a minha verdadeira vocação. Pode acontecer com os 20, com 30, com 40, com 50, para alguns, no meu caso, eu descobri muito cedo. Sim. Que era justamente aquilo, responder os porquês, né? E como dar um jeito de monetizar esses porquês, né? A palavra não, como transformar isso em real na conta desses porquês. Pois é, né? em Pix. Isso, assim, esse problema aqui que eu resolve o problema de várias pessoas. Então, isso é a profissão, né? A profissão é quando você é perito em algo e você resolve o problema de alguém, né? Sim. Então, um eletricista, ele vai resolver um problema de elétrica. Um ortopedista vai resolver a questão óssea. Então, por meio do conhecimento é que você resolve um problema para alguém. Então, as profissões estão alicerçadas nisso. Você presta um serviço, né? Presta um serviço de um cabelo, você presta um serviço de um carro. Então, tudo envolve conhecimento. Então, aquela ideia, ok, tem isso, mas como isso se reveste para uma atividade profissional. Então, muito cedo eu fui buscando isso desde o professor primário, né? Desde a ideia lá da cópia, desde várias coisas. E tem um amigo meu que me pergunta, diz, e aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo as mesmas coisas, eu estou igual a Samsung, eu estou igual a Apple, fazendo as mesmas coisas, evoluindo cada vez mais. É isso mesmo. Tipo, a Volkswagen está desde a Ford, está desde a Ford, né? Fazendo automóvel, né? E cada vez mais evoluindo. Aí eu respondo para ele, eu estou fazendo as mesmas coisas que você já sabe, melhorando cada vez mais. Porque tem aquela ideia de que você está fazendo o que você já tem que estar fazendo outra coisa, né? E quando você faz outra coisa, não é a única coisa, né? Eu estou fazendo o que a Ford está fazendo. Só aperfeiçoando. O que a Petrobras está fazendo? Só extraindo petróleo, né? Cada vez melhor, né? Sim. Então, ou seja, a gente vai virando perito, é sua arte, você vai pegando a maestria daquilo. Então, é essa dinâmica. E aquela ideia, né? Quando eu estava falando da ideia de incompetência, eu não sei se é diferente, eu vou tocando meu barco. Então, hoje a gente teve essa dinâmica, enfim, estou à disposição aí. Maravilha. Então, eu quero agradecer a você, Anderson, por estar aqui compartilhando tanto conhecimento, né, com essa audiência. E acabamos já? Temos... Eu pensei que ia ter um negócio das 3 horas para mexer, rapaz, teve uma promessa não cumprida aí, isso que era um negócio bom. Se quiser, fica aqui desenrolando. Eu acredito bastante que teremos aqui outros episódios, inclusive hoje eu já vi uma entrevista dele em uma rádio, ele falando mais especificamente para as mulheres. Tem muita coisa bacana que pode ser extraído daqui. E assim, mais uma vez, quero te agradecer, porque a internet tem muita informação, mas se você for passar um pente fino lá, são poucas aquelas que você vai dizer assim, poxa, valeu a pena sentar aqui e gastar meu tempo, né? Porque realmente o ativo que nós temos aí que dá atenção é o nosso tempo. Porque é a única coisa que, infelizmente, você não tem como voltar atrás. Você não pode chegar na loja, você me dê um quilo de tempo aí. Não tem como. Chegar no banco ali, ô gerente, estou precisando aí de mais 10 anos aí de tempo. Inclusive tem um filme, aquele filme interessante, viu? Já assisti umas 3 vezes já. E eu sempre esqueço o nome do filme. Não, tem outro. O negócio do tempo, tem o tempo no relógio. Tem outro tempo, filme. Tempo, né? Na verdade tem outro que tem um grupinho que compra o tempo da pessoa, o operador do tira o sangue lá, aquela coisa toda, e confusão, viu? Aí tem uma mulher que perde, a magnata do tempo. É a magnata do tempo, ela toca fogo no apartamento de uma moça, arranca o tempo da mulher, meu Deus do céu. Não pode então, tempo esse ativo, a gente não compra mais tempo, tempo perdido jamais será recuperado. Então, por isso, toda vez que a gente se reúne aqui, né, você está doando o seu tempo é sua vida. Então, aquela pessoa está tirando de você uma parte de você da sua vida que você não recupera mais. Por isso que a gente tem que fazer valer bem o tempo que a gente tem. Exatamente. Criar experiências memoráveis. E estar com pessoas como o Anderson valida, né? Valida aquilo que você está investindo. Na verdade, aqui eu estou investindo o meu tempo, porque eu estou aprendendo também. Né? Então, existe uma troca aqui. Mas é aquela questão, né? Muito obrigado. Mais uma vez. Eu lembro a promessa de livro. Vai ser enganação. Tem um livro, gente. Tem um livro aqui, ó. Você arrependeu? Tem um livro.
Anderson, aqui é o meu primeiro livro. Esse livro aqui foi uma novela para poder sair, certo? Espero que você que é um perito em livros, leia e dê feedbacks. Agora que sou a idade, agora leia e dê feedbacks. Rapaz, um improvável empreendedor mudou ainda, ó. De dor, tá vendo? Edson Neves, pois que é. beleza. Aí tem um pouquinho da minha história pessoal e também a minha jornada, né? Empreendedora. Tem exercícios práticos, tem exercícios. Resiliência em tempos de crise. Exatamente. Improvável empreendedor. Comecei minha vida empreendedora com 9 anos. Então a gente tem uma ligação muito forte aí, você também é empreendedor, né? Sempre ali olhando, ó, como é que eu posso, né, tirar, tem mais coisa a gente disse que não dá para contar, é só na biografia. Rapaz, já passei por quase tudo nessa vida. Desafio dos 21 dias do empreendedor improvável. Rapaz, excelente, o poder do perdão, entre feridas e abraços, o meu reencontro com meu pai, olha só, capítulo 11. Sim. O legado do empreendedor improvável, capítulo 10, com lições, ó. Descreva com clareza o que pensa sobre. Um livro prático. Palavra final, redescoberta do propósito, poder da multiplicação, a virada do sobrevivente ao mentor. Que beleza. Caramba, legal, excelente. Um pouquinho da história. A força da superação. Maravilha. O improvável empreendedor, olha só, não percam. Oportunidade de entender com quem já fez. Mr. Anderson, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com o nosso público. Que não, a letra você falou realmente que o que tem que traduzir aí agora. Não, desse jeito. Eu sabia que estudar chinês esse livro alguma coisa, em algum momento ele ia dar um tiro aqui, seja um lembrete de que o autoconhecimento transforma a vida, pode completamente improvável, maravilha. Sucesso, que sucesso. Isso é de contar que quando eu tinha 30 anos eu não conseguia escrever. É mesmo? Que maravilha. Eu tive um câncer no cerebelo. Cara, rapaz, imagina que loucura, rapaz, isso aí. Agora eu quero entrevistar. O que acontece? Eu vou assistir a entrevista de enfermeira. O que acontece num país que as pessoas são analfabetas funcionais. Sim. Aí tem as estatísticas, né, que tem uma porcentagem assombrosa. X% das pessoas não leram um livro no último ano, 2 anos, 3 anos. E aí não só ler, mas a pessoa escrever. Sim. Aí já é outro nível. Escrever o livro, o cara tá do outro lado do balcão, escrever um negócio, você registrou, tá aqui, ó. Sim. Então, maravilha. Você realmente, como a gente diz aqui na Bahia, jogou duro. E com dedicatório e tudo, rapaz. Show de bola. Sucesso, muito obrigado. Eu que agradeço a sua cordialidade, né, sua gentileza de... A vida age dos encontros. Sim. Embora exista tantos desencontros nessa vida, né, Vinícius de Moraes? Maravilha, estou à disposição. Vamos marcar outras vezes. Maravilha. Valeu. Então, meu povo, mais uma vez aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu vou deixar aqui abaixo os contatos do Anderson, tá? Se você quiser entrar em contato com ele, tirar alguma dúvida, pode deixar também os seus comentários aqui abaixo, porque o que eu não souber, claro que eu vou, né, estar comunicando com ele. Então, mais uma vez aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo capítulo.